União Soviética então vai entrar na Segunda Guerra Mundial ou Grande Guerra Patriótica. No caso deles, a Grande Guerra Patriótica, eles não chamam de Segunda Guerra Mundial, e sim Guerra Patriótica. Do lado dos aliados após a violação do Pacto Nazi-Soviético por parte de Hitler durante a Operação Barbarossa. Passar do Império Alemão para a Alemanha nazista teria que ter alguma coisa no meio, né? E esse meio é a República de Weimar. E nesse período, Adolf Hitler também vai assumir o Partido Nacional dos Socialistas dos Trabalhadores Alemães. E como resultado, Hitler e seu partido vão ganhar ainda mais influência, porque eles prometiam uma ruptura com o Tratado de Versalhes e a restauração do antigo status quo. Então assume Showa, que vai fortalecer o nacionalismo e o totalitarismo no Japão. Lá no Havaí, qual o nome mesmo? Ah, Pearl Harbor. O Yamamoto, que é o chefe um dos chefes da marinha. Yamamoto, tem Pearl Harbor lá, que é perto das ilhas que a gente já tomou, Filipinas. Por que a gente não invade lá, não taca a bomba nos navios lá, americanos que estão por lá, e a gente diz que a gente quer que esses embargos do petróleo acabam, senão a gente taca a bomba em Washington. Beleza, vai dar certo. Então eles vão lá e afundam uma infinidade de navios. Esse aí, de fato, isso mandou uma mensagem para os Estados Unidos, mas foi uma mensagem diferente do que os japoneses queriam, porque agora os americanos pensaram: esquece a crise de 29, esquece o desemprego, esquece a fome, vamos todos para as fábricas, para os estaleiros, vamos fabricar arma, navio, bomba, torpedo, avião, tudo que você puder imaginar para a guerra, porque a gente tem que destruir os japoneses. Eles nos atacaram, sendo que a gente estava completamente neutro, despreparado, e literalmente nos atacaram na cara dura. Então, em 1939 é assinado o Pacto Ribbentrop-Molotov, ou Pacto de Não Agressão, que previu uma neutralidade da União Soviética em caso de conflitos, não é? E que os dois não ficariam se atacando. Então, em 1º de setembro de 1939, como também foi previsto secretamente no Tratado Ribbentrop-Molotov, a Polônia invadida. Neste acordo, além dessa não agressão por parte dos nazistas ou dos soviéticos, também ficou acordado que a Polônia seria dividida caso houvesse uma ajuda de ambas as partes. Os alemães ficam com a parte oeste, os soviéticos com a parte leste. Em 1º de setembro, a Polônia é invadida na parte oeste pelos nazistas. Em 17 de setembro, a parte leste cai para os soviéticos. Em 3 de setembro, frente a tudo isso, a Inglaterra e França irão declarar guerra contra a Alemanha nazista, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós vamos finalmente falar da Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito bélico que durou de 1939 a 1945, responsável por inúmeras alterações geopolíticas e também geográficas, além de ter sido um marco durante essa divisão de dois polos do mundo que vai seguir depois desse conflito. Então, após a Primeira Guerra Mundial, a Europa não estava no seu melhor momento. O Tratado de Versalhes extinguiu 4 grandes impérios e uma revolução havia tomado conta de um deles, não é? O Império Russo caiu por conta de uma revolução. O Império Austro-Húngaro caiu também num tratado que foi assinado que separou a Áustria da Hungria, criando a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, dando uns pedaços para a Polônia.
um pouco também para a Romênia, enquanto o Império Alemão, também por causa do Tratado de Versalhes, sumiu, e também por conta de revoluções internas e insatisfações com o Kaiser, Imperador Guilherme II. E o Império Turco-Otomano também deixou de existir devido a uma crise interna, com o tratado sendo assinado logo depois. Então, como resultado, os Estados Unidos, que havia financiado e dado alguns empréstimos naquele momento, fornecendo armas para a Europa, desponta como uma grande potência econômica. E com isso eles financiam essa reconstrução da Europa no pós-Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, na Itália, a população estava insatisfeita com esse Tratado de Versalhes, porque os italianos, na visão do povo, deram muito duro nessa guerra. Soldados italianos morreram nessa guerra, lutando nas montanhas, lutando ao lado dos britânicos, lutando do lado da Entente, sob a promessa de que eles iam ter algumas possessões territoriais que não haviam sido prometidas pelo Império Alemão e pelo Austro-Húngaro. Foram prometidas a eles possessões territoriais ainda maiores do que havia sido prometido nesse tratado de neutralidade com o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Só que no Tratado de Versalhes eles não ganharam esses territórios. Eles ganharam alguns pedacinhos do Império Austro-Húngaro, especialmente na parte norte da Itália, e ficou por isso mesmo. Então a população fica insatisfeita com isso, e então Mussolini, por volta de 1922 e 23, assume o poder no que nós conhecemos como Marcha sobre Roma. Então, a partir daí, nós vamos ter esses movimentos de totalitarismo se espalhando não só pela Europa, como também na Ásia, no caso do Japão, e também na China, com a ascensão de Mao Tse-tung, só que isso é mais pra frente, nós já entramos aí na questão de Guerra Fria. Mas, por enquanto, nós temos o surgimento do fascismo, que será copiado para a Espanha, Portugal, também nós vamos ter no Japão isso, com a ascensão lá do imperador, que começa a dar essa maior importância para a guerra. E esse movimento de Mussolini vai inspirar esses países, além de também insuflarem esses ânimos contra os valores democráticos, porque o Tratado de Versalhes deixou muitas pessoas irritadas, pessoas poderosas irritadas, e com isso nós vamos para o Japão, que com essa insatisfação, essa onda de insatisfação que foi direcionada para o Tratado de Versalhes e para os valores mais democráticos, não estava muito satisfeito com esse Tratado de Versalhes, porque eles também não tiveram territórios prometidos pelos aliados da Entente, além de que eles não tiveram sua cláusula de igualdade racial reconhecida nesse tratado. Então fica muito difícil para os japoneses continuarem contentes com esse tratado, contentes com essa vitória, porque para a maior parte da Entente que lutou na guerra, com exceção, obviamente, da Inglaterra, da França, dessas grandes potências da Entente, a maioria não estava satisfeita, porque nós tivemos países menores, como Sérvia, como Romênia, que tinham sido invadidos e destruídos pela guerra e não tiveram grandes possessões, não tiveram grandes compensações no pós-guerra. A própria União Soviética estava para provar isso, que havia perdido uma quantidade gigantesca de território que foi dividida. Mas nós temos aí também, nesse período, que acaba que nesse período entre guerras, nós temos começa-se uma mobilização na Europa e em parte da Ásia para começarmos aí a formar o que nós conhecemos como eixo. Mas agora, voltando para a Europa, ela começa a se recuperar da crise. Após nós vimos agora o Japão
O Japão ele também tinha enfrentado um pouco de crise depois da Primeira Guerra Mundial. O mundo em geral, com exceção da União Soviética e dos Estados Unidos, foi grandemente afetado, porque todos estavam muito conectados. Não tão conectados quanto hoje em dia, mas a Europa especialmente estava indo mal. O mundo estava caminhando num voo de galinha enquanto a Europa estava caindo. E como resultado, a Europa precisa dos investimentos dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos investem na Europa, dá produtos para a Europa e a Europa começa a se recuperar. Só que com essa recuperação eles começam a se tornar mais autossuficientes. Não precisamos mais dos produtos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos era muito dependente da Europa dentro desse seu financiamento próprio, dentro da sua economia. O dinheiro vinha principalmente dessas exportações para a Europa. E como resultado dessa diminuição das exportações, começamos a ter uma discrepância, uma diferença entre o que é produzido e o que é consumido. Porque o mercado interno americano não era lá tão consumidor assim, apesar de nós termos essa expansão do consumismo americano, ele não era tão grande a ponto de consumir e suprir a demanda que os europeus estavam começando a deixar vaga no mercado americano. Com isso, nós temos a crise de 29, que vai se arrastar pelo mundo, no que nós conhecemos como Grande Depressão. Aí o que já não estava bom para a Europa ficou ainda pior. E com isso, agora a Europa, não só a Europa não estava boa, como o resto do mundo. No Brasil, por exemplo, o café caiu vertiginosamente, principalmente pelo fato dos Estados Unidos comprarem café do Brasil. Então, se os Estados Unidos não podem comprar café do Brasil, o Brasil também quebra. Mas nós vamos ter a questão da compra de café, né, e queimar o café, porque senão o preço cai, para ajudar os cafeicultores. Mas isso é assunto para outro vídeo. Na Europa, os países começam a cair porque os Estados Unidos parou de mandar ajuda para eles. Tá bom que eles estavam se recuperando, só que eles ainda dependiam de certas coisas dos americanos. E essas certas coisas eram muito importantes. Dentro de uma economia, se uma pena cai de um outro lado da balança, se a balança comercial favorável, uma pena cai em cima do lado de gastos, tudo quebra. Se há uma pequena discrepância, um pequeno déficit, tudo começa a quebrar aos poucos. E no caso da quebra dos Estados Unidos, não foi uma pena, foi um elefante gigante do lado do déficit. No caso da Europa, que entrou em crise junto com os Estados Unidos. Enquanto isso, a Alemanha estava lidando com seus próprios problemas, porque o Tratado de Versalhes foi muito rigoroso com eles. Como você percebe aí, tudo isso em azul e outras coisas, porque esse mapa apresenta não só a Alemanha, mas como também os seus vários estados, porque a Alemanha naquela época era um conglomerado de reinos, ducados, essas coisas, que se juntaram no Império Alemão. Eles se submeteram à liderança do Kaiser lá em 1871. Mas antes, como eu tinha falado nos vídeos lá do começo do canal, eram só estados independentes pequenos, alguns maiores. No caso do Reino da Prússia, bem maior do que esses estados germânicos. Mas aí no caso, em vermelho são as fronteiras. Acaba que o Tratado de Versalhes remove um pedaço considerável do Império Alemão, criando o corredor polonês, dividindo a Alemanha em dois pedaços. Então, nós também temos aí uma responsabilização da Alemanha pela guerra, o que não deixava de ser verdade, porque a Alemanha era quem financiava a guerra. Do lado das potências centrais, era que dava os armamentos, os generais, as tropas, o dinheiro, os suprimentos, tudo que você podia imaginar vinha principalmente do Império Alemão. Tanto que um exemplo disso é a ofensiva do Império Austro-Húngaro, que deu certo. Uma das poucas que deu certo do Império Austro-Húngaro foi liderada principalmente por um general alemão e foi uma operação conjunta de austro-húngaros e alemães contra os italianos. Só que com essa fraquejada dos alemães, que agora estavam começando a perder do lado ocidental,
eles acabaram tendo que deixar de lado um pouco esse suporte para os austro-húngaros, que começaram também a perder e apanhar dos italianos. E aí isso leva à rendição austro-húngara e o Tratado de Versalhes, enfim. Isso já foi dito no vídeo da Primeira Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes e essa responsabilização na Alemanha vai acarretar uma enormidade de limitações bélicas, econômicas e territoriais. Tudo que você pode imaginar foi limitado. Por exemplo, na fronteira com a França não pode ter militares. Uma série de restrições quanto aos armamentos dos navios também foi implementada. O tamanho da marinha, o tamanho do exército e ainda uma multa pesadíssima que deveria ser paga, e quando for paga, as tropas saem da ocupação alemã. Então foi uma série de limitações e sanções à Alemanha que levou o povo a ficar extremamente satisfeito. Com isso, Adolf Hitler assume o controle do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que nesse período vai crescer até um ponto em que ele acha que ele vai conseguir dar um golpe no governo, no putsch da cervejaria, que não dá certo. Ele é preso, escreve Mein Kampf, tudo já foi falado no vídeo da Alemanha nazista e da ideologia nazista. Mas em 1934, ele vira o chanceler e presidente da então República de Weimar. Então, após virar Führer e eliminar seus opositores, Hitler começa a expandir seu exército e marinha, desenvolvendo mecanismos para burlar esse crescimento. Por exemplo, o navio Graf Spee, não é? Que tinha um calibre muito grande para um cruzador, mas que com uma série de táticas conseguiram fazer com que ele se passasse por um encouraçado, mas na verdade era um cruzador, a intenção era que fosse um meio termo entre encouraçado e cruzador, que havia também essa limitação de calibre. E como resultado, o Graf Spee foi um navio de testes para um monte de técnicas navais para restringir seu peso, para conseguir aumentar sua velocidade, de um ponto que eles conseguiram fazer um navio que se encaixava dentro de algumas limitações, apesar de extrapolar ligeiramente, em alguns casos absurdamente, como por exemplo o calibre. Mas só que esses tratados começaram a virar letra morta, então o Graf Spee ficou na parte de vista grossa por parte dos europeus. Então ele militariza a Renânia, anexa a Áustria, vai também anexar os Sudetos da Tchecoslováquia, e que era uma parte que tinha muitos germânicos dentro da Tchecoslováquia, e conseguiu tudo isso graças ao que nós chamamos de política do apaziguamento por parte da França e Inglaterra. Essa política defendia que a Alemanha estava quebrada demais para entrar em outra guerra, e também eles podiam ser muito úteis na luta contra o comunismo, contra a União Soviética. Porém, após todas essas anexações, toda bondade tem limite. Então a Inglaterra e França avisam que não vão aceitar mais nenhuma reivindicação alemã a partir de agora. Já fez tudo que você queria, você já pegou uma boa parte da Tchecoslováquia, então agora já tá bom, já deu, já encheu a nossa paciência, fica com esses territórios que já tá de bom tamanho. Então, agora indo para a Itália, eles vão se aliar à Alemanha em 1936, com o Japão assinando outro acordo logo em seguida. Atenção, são acordos separados. Eles ainda não estavam juntos. A Alemanha firma um acordo com a Itália, ao mesmo tempo que firma outro acordo com o Japão, em 1936. Ou seja, ainda não temos a formação do eixo, mas nós temos o começo de uma relação diplomática entre Itália, Império do Japão, e Terceiro Reich, Alemanha nazista. Mas, em 1939, eles transformam suas respectivas alianças em um acordo militar conjunto. Já em 1940, eles vão assinar o Pacto Tripartite, que reafirmava suas pretensões territoriais,
E voltando um ano, em 1939, a Alemanha e a União Soviética assinam o Pacto Ribbentrop-Molotov. Então, aqui nós já vemos um preparo para a guerra. Copiando Bismarck, eles pegam e fazem alianças para que a Alemanha não tenha que lutar em duas frentes, que essa é a preocupação principal. Sempre foi a preocupação principal da Alemanha, porque eu estou cercado, estou bem no meio da Europa. Tem a Rússia à minha direita e tenho França e Inglaterra à esquerda, Itália um pouco mais embaixo, o Oriente Médio um pouco embaixo ao sul, que também pode me oferecer problemas, então estou cercado. Então eu tenho que fazer tratados, acordos com as pessoas que estão à minha direita, para que eu possa atacar quem está à minha esquerda, depois quebrar esses acordos que eu fiz com as pessoas à minha direita e partir para cima. Em outras palavras, eles fazem um acordo de paz com a União Soviética para poder atacar a França e a Inglaterra, para depois partir para cima da União Soviética. Esse tratado era essa forma de garantir a neutralidade da União Soviética em caso de guerra e também um apoio na invasão da Polônia, que vai ocorrer em 1º de setembro de 1939. Então, em 3 de setembro, a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha e com isso começamos a Segunda Guerra Mundial.